Muito bem, meus amados, nós vamos então agora entrar na parte final do culto e eu convido os irmãos, por favor, para a leitura do texto sagrado, ficarem em pé. De vez em quando, os irmãos já perceberam, nós pregamos uma série de mensagens aqui com o mesmo título. E essa série que nós estamos encerrando hoje, ela começou no dia 9 de fevereiro de 2014. Eu tenho recebido o telefonema para repetir uma série que nós apresentamos aqui na década de 90, chamada Considere. Então, nós estamos revendo, vamos atualizar algumas coisas e vamos apresentar essa futura série com outro título. Mas hoje nós estamos encerrando a série Limpai o Coração, uma série de 5 mensagens, sendo que cada mensagem tem início, meio e fim, não é uma sequência, é apenas aproveitando o título que está na Palavra de Deus. Então aproveito também, se alguém quiser depois as cópias, é só falar com o irmão Jair, aí sai as 5 cópias da série Limpai o Coração, que está baseada em Tiago, capítulo 4, verso 8. Tiago, capítulo 4, verso 8, e foi desse verso que tiramos o tema para essas 5 mensagens que estamos terminando hoje. Nós não usamos cada domingo, um domingo seguinte continuar pregando, não. No domingo seguinte pode-se pregar um outro título, outras coisas, mas sempre caminhando para concluir uma série. E essa série nós estamos encerrando hoje. Tiago capítulo 4, verso 8, a palavra do Senhor nos diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. A versão atualizada fala limpai ou alimpai o coração. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Muita gente quer saber como é que eu posso ter Deus comigo. É só chegar a Ele e se achega a nós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Duplo ânimo é mente dividida. É bom guardar isso e escrever na sua Bíblia aí, ó. Duplo ânimo é uma mente dividida entre coisas seculares e coisas espirituais. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra. Os irmãos podem assentar-se. O século 21, ele está sendo marcado por uma correria muito grande. Há uma falta de tempo exagerada. Nós corremos e é tanta correria que nem percebemos o tempo passar. Nós já estamos chegando no final do ano de 2014. Mais 14 dias entraremos no mês de setembro. Então passa tudo muito rápido. E essa rapidez exige muita correria da nossa parte, muita correria. Então corremos para fazer isso, fazer aquilo. Por mais que a tecnologia procure nos facilitar, com computador, enfim, com tantas características da internet, parece que a vida se torna cada vez mais cheia de preocupação e o tempo parece que não rende. Bom, onde eu quero chegar com isso? O perigo é que essa correria também está entrando no arraial cristão. Nós estamos correndo. E a preocupação que eu tenho como pastor, não estou me limitando à nossa igreja, eu estou falando de uma maneira geral, tem muita correria. E o que eu me preocupo é o seguinte: correria não traz crescimento. Correria pode trazer envolvimento, mas ela não traz comprometimento. As pessoas às vezes se envolvem, mas não são comprometidas. E o que o crente precisa entender é que nesse século, muito mais do que antes, é exigido comprometimento e não envolvimento. E para que os irmãos tenham uma ideia do que eu estou falando,
a respeito de envolvimento e comprometimento? O hambúrguer tradicional, sabe o que é um hambúrguer tradicional? Ele vem o pão, vem a maionese, vem o ovo e vem o salame do porco, ou aquela fatia do porco no meio. Esse é o hambúrguer tradicional. Que vontade é essa? Tessalonicenses explica. 1 Tessalonicenses 4,3 explica qual é a vontade de Deus na vida do crente: a vossa santificação. E olha o que diz aqui: e não vos embriagueis com vinho. Aqui está dizendo, não vos embriagueis com as coisas materiais. Lembra que Tiago fala, olha, a mente de ânimo dobre, duplo ânimo, é a mente dividida. Olha, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. As coisas do mundo secularizam a vida do crente, e essa secularização nos leva a passar por cima de preceitos divinos. E olha o que diz aqui: mas enchei-vos do Espírito. Por que há tanta contenda nas igrejas? Por que há contendas entre nós? Por que irmão às vezes fica zangado com o irmão? Por que há problema de relacionamento no lar? Pais com os filhos, filhos com os pais, marido com esposa, esposa com marido. Por que nós temos contendas? Por que brigamos? Paulo fala em Gálatas: eu quis vos falar espirituais, mas eu sei que vocês andam se mordendo. Em outras palavras, falou: vocês estão agindo como um cachorro bravo, um mordendo o outro, e nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas. Gálatas capítulo 5, 15, Paulo fala isso. E aqui ele diz assim, ó, mas enchei-vos do Espírito. Agora veja, qual é o resultado de uma vida cheia do Espírito? Olha aí, qual é o resultado? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha como muda tudo. Enchimento do Espírito é falar coisas espirituais. Enchimento do Espírito é priorizar a vida espiritual. Enchimento do Espírito é cantar, é dar lugar a tudo aquilo que é do Espírito. E olha o que diz mais a palavra do Senhor: dando por sempre graças a Deus nosso Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Queridos, quebrantamento traz... Quebrantamento faz com que os crentes cultuem, oram e adoram. No Salmo 27, Davi fala que a alegria dele está na casa do Senhor, para contemplar o quê? A formosura do Senhor e o quê? Aprender no seu templo. Então aí você já entende o que Paulo falou. O que Paulo falou. Por que nós não podemos nos afastar da congregação? Porque Paulo falou que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Ouvir vem por quê? Pela pregação da palavra. Aí eu já começo a tirar o que não presta para colocar coisas ligadas à água da vida. Vou limpando. E outra coisa mais, em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, ali está escrito como é que a igreja primitiva começou: perseverando o quê? Em oração. E aonde que eles estavam perseverando em oração? Na casa do Senhor. Irmãos, a casa do Senhor somos nós, e nós nos reunimos aqui para prestar um culto a Ele, adorá-lo na beleza da santidade dEle, e para aprender dEle aqui. É para aprender dEle aqui. Então isso envolve comprometimento. Não é só se envolver, é se comprometer com isso. E terminando essa introdução, o valor da igreja, do corpo, é tão grande que o escritor de Hebreus advertiu: não nos afastando das nossas congregações, das nossas igrejas, como é costume de alguns. Porque os que se afastam, os que levam uma vida assim mais religiosa, vem de manhã, não vem à noite. Aqui quando eu digo isso, há as exceções. Trabalho, doença, enfermidade, as exceções, peso da idade, as exceções. Mas vem de manhã, não vem à noite, porque já foi de manhã. Vem de noite porque não veio de manhã, porque de manhã vai fazer outras coisas, colocando as outras coisas em primeiro lugar. Pode cair numa rotina religiosa, e nós temos que nos comprometer. Nos comprometer quer dizer dar e dar-nos a causa do Senhor. Então, irmãos, eu queria falar essa manhã, eu ser cheio, eu tenho que me esvaziar.
Ser cheio do Espírito é que me esvaziar do meu ego, do meu eu. Olha o que ele diz aí. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora veja como foi esse esvaziamento. Que sendo em forma de Deus, lembre-se que ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Sabe o que significa isso aqui? Não foram os discípulos que foram lavar os pés dele, não. Ele pegou a bacia e foi para o pé dos discípulos. Fazendo-se semelhante aos homens. Já imaginou? Deus se faz semelhante a nós. Vem para esse mundo fétido, cheio dos miasmas do pecado. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Está entendendo? Quanto mais eu me esvazio do meu ego, mais o Senhor vai me exaltar. Eu não quero me exaltar, porque me exaltar, eu vou me arrebentar. Mas se Jesus me exaltar, que maravilha! Isso significa, se Ele me exaltar, que eu fui me esvaziando cada vez mais. Olha aqui. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Por que tudo isso? Porque Jesus simplesmente se esvaziou. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero aqui, coração limpo. Coração, quando está limpo, ele vive o focus. O que é o focus? A essência, o melhor, a essência daquilo que tem que ser vivido. E o que é que nós temos que viver? Não temos que ser só ouvintes, não. Temos que viver o quê? A palavra. A palavra. Quanto mais vazio de mim eu fico, mais eu cheio do Espírito Santo, eu vou viver a palavra. Olha o que diz aqui, Filipenses capítulo 2, verso 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus. Está nas nossas ações, está no nosso dia a dia. Essa espada que tirou a orelha de Mal pode ser sacada a qualquer hora, mas com o domínio do Espírito Santo, nós vamos usar outra espada, a espada do Espírito, a espada da palavra. E vocês vejam a vida de Pedro, depois da negação, foi indo, até o dia da sua morte, quando a tradição diz que pediu para morrer de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Salvador. Então, o irrepreensível é uma pessoa que vai vencendo, vai se esvaziando de si, e cada vez mais ela vai errando menos, cada vez mais ela está numa ascendência na vida cristã. Então, queridos, note, a palavra do Senhor diz no Salmo 37 e 37, é até fácil memorizar. Salmo 37, verso 37. Observa o homem sincero, o futuro desse homem será de paz. Olha aí, homem irrepreensível e sincero terá um futuro de paz, porque Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Segundo lugar, a Bíblia diz em Filipenses 2,15, olha aqui: inculpáveis no meio de uma geração corrompida. O que é inculpáveis? Que é uma palavra, alguém poderá, mas inculpável é uma pessoa que não tem culpa. Gente, a palavra inculpável, ela vai mais longe que isso. A etimologia leva ao santo. Santo, e quem é? Nós nos tornamos santos em quem? Quem é que nos santifica? Jesus Cristo. Então olha aqui, santos no meio das trevas. E sabe como é que começa a trajetória dos santos? Quando você se torna um santo mesmo, vai ter uma trajetória a ser seguida. Aí vem uma trajetória pela frente. A primeira coisa, você passa a ter vida com Deus. Oi, irmãos, eu tenho até medo de fazer essa pergunta aqui, não vou fazer não. Mas me vem na cabeça, será que todos aqui, eu sei que muitos estão fazendo isso, mas eu fico pensando, desses membros todos que nós temos aqui na igreja, o irmão tem vida com Deus mesmo? Sabe o que é vida com Deus?
O irmão tem vida, o irmão tem aquela intimidade com ele. Eu vejo gente cantando aqui, eu vejo gente em escola dominical, eu vejo gente dando aula em escola dominical, eu vejo tanta gente ocupando tantos cargos aqui na igreja. A minha pergunta é: será que todo mundo tem vida com Deus? Quando eu falo vida com Deus, será que você tem aquele momento? Ah, mas eu faço culto doméstico. Não, não é isso, isso deve ser uma consequência. Mas o mais importante foi o que Jesus falou. Irmãos, eu bato nessa tecla, porque aqui é que está a válvula mestra da coisa, é nessa tecla aí. Todo crente devia ter marcado Mateus 6,6 aí na sua Bíblia, bem marcadinho lá. Isso é a válvula mestra da vitória. Isso é a válvula mestra do relacionamento marido-mulher, filhos e pais. Isso é a válvula mestra do relacionamento no empresário, do relacionamento de um comerciante, do relacionamento de um crente. Por mais que ele tenha, por mais simplória que seja a sua profissão, mas é isso que é a vitória, é isso que é o testemunho, é isso inculpável no meio de uma geração perversa. Mateus 6,6, olha que coisa. Abre a porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, te ajoelha, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, levar uma vida ali, fazer isso como uma coisa do seu dia a dia, você não pode passar sem isso, como eu não posso passar sem me alimentar. Nós almoçamos, jantamos, porque precisamos disso para o corpo. Você precisa disso na tua vida. Ai de nós vamos cair num evangelho sintético, nós vamos cair num evangelho artificial. Daí a necessidade de limpar o coração do eu, do ego. E isso, só aqui, inculpáveis no meio de uma geração perversa. Vida com Deus, começa aí a trajetória. Vida com Deus. Vida com Deus envolve oração, acabamos de falar. Oração. Vida com Deus, se eu tenho vida com Deus, tenho a minha vida de oração, qual é o resultado disso? Qual é o resultado? Porque muita gente lê a Bíblia, mas não ora. Mas agora, quem tem vida de oração, lê Bíblia. Quem tem vida de oração, lê Bíblia. Aí alguém pergunta: pastor, e aqueles que não sabem ler? Ficam memorizando os versículos e falando. Como eu conheço casos, não sabe ler, mas memoriza e fala os versículos. É o caso de irmãs nossas que ficaram privadas, e irmãos também que ficaram privados da visão. Citam os salmos, o sermão da bem-aventurança. Então, queridos, vida de oração, palavra, sem palavra, nós vamos errar. E vocês já estão cansados de ouvir, mas eu não me incomodo que fiquem cansados. O que eu quero é que vocês fiquem gravados no coração. Errais por não conhecer as Escrituras. Quer errar menos? Ah, eu quero. Conheça a palavra. Conheça a palavra. Nós vamos errar menos. Outra coisa, se eu tenho a palavra, vou valorizar a igreja. Olha a trajetória, eu valorizo a igreja. Eu sei o que a igreja significa, Jesus morreu por ela. Tem muita gente que diz: a igreja não salva. Realmente, a igreja não salva ninguém. Não salva ninguém. Mas quem é salvo vem à igreja. Quem é salvo vem à igreja. Já dizia o velho Gesso. Pastor Rocha dizia, né? Quem é salvo vem à igreja. Ele também dizia: o batismo não salva, mas quem é salvo quer ser batizado. Vem à igreja para quê, irmão? Para ouvir, para aprender. Como é que você vai aprender se não ouve isso aqui? Olha a palavra aí. Valoriza o corpo de Cristo. Já imaginou se todo mundo diz: bom, eu sou crente e não preciso ir na igreja, estou salvo. Fecha a porta aqui. Nós temos que nos reunir. A igreja primitiva começou reunida, perseverando, comunhão, evangelizando. Olha que bênção. Onde vocês estariam agora se não fosse Jesus? E olha, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sei que muita gente não gosta disso não. Você que está me vendo pela internet aí, viu? Se é membro da igreja e não veio para o culto e podia estar aqui, tu está pecando.
Fecha o parênteses. Aliás, antes de fechar o parênteses, quero dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fecha o parênteses. Lugar de crente é aqui. Aprender na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olha, não tiro o domingo para fazer compra de supermercado, não tiro o domingo para fazer corrida, pedalar, ficar vendo corrida por televisão. Cuidado, Deus não se deixa escarnecer. Pastor, o senhor está me ameaçando? Não, estou falando que a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele colhe. Tudo que o homem semear, ele colhe. Ainda dentro dessa trajetória, os negócios, a nossa vida secular, os nossos negócios honrarão a Deus. Nós não roubaremos. O que é de César, é de César. O que é do Senhor, é do Senhor. Ah, mas o senhor sabe, o comércio é tanto imposto, meu irmão. É melhor pagar os impostos, mesmo que seja injustamente, num país como esse, onde é tanta miséria, com tanta riqueza junta, que foi isso que os franceses até hoje não entenderam. Nós não entendemos como é que um país tão rico tem tanta miséria. Aí não dá para entender mesmo. E não dá para entender mesmo. Mas eu tenho compromisso com Deus. Então, se eu tenho que pagar meus impostos, eu vou pagar, seja o que for. E vocês que gostam de comprar um DVD pirata, cuidado. Vocês também estão, ajudando. Cuidado. Tem que ser dia a dia, viu, gente? Tem que ser coisa do dia a dia, porque a nossa vida cristã é o dia a dia. Alguém fala, mas isso aí, pastor, o que vende a R$28 um DVD, e por R$5, 5 ou 4, eu posso comprar? Vai comprar. Está ajudando a turma aí Olha, vida cristã é vida cristã. Tem uma coisa interessante. Eu estou lendo um livro, O Filho do Ramaz, estou terminando já. E ele disse uma coisa interessante. O rapaz que se converteu, o pai dele foi um dos cofundadores do grupo Ramaz. E o Ossabi, acho que Ossabi Youssef o nome dele. E ele diz uma coisa interessante. Ele fala: nós temos que saber lidar com o maior inimigo que há dentro de nós. Alguém pode me dizer assim, qual é o maior inimigo que nós temos? Somos nós mesmos, a nossa carne. Paulo fala em Romanos capítulo 7, verso 18, que foi que ele diz: na minha carne não habita o quê? Bem algum. O maior inimigo que nós temos somos nós. E ele falou: é preciso saber lidar com esse inimigo. Como? Esvaziando-me dele, para ser cheio daquele que é o grande amigo, para ser cheio do Espírito. Aí sim, aí eu vou ter novidade de vida nos meus negócios. Eu terei trajes condizentes com a minha vida cristã. E o pastor vai falar de roupa? Quando preciso eu falo, sim. Quando precisa eu falo. Não estou comprometido com ninguém aqui não. Então precisa, porque a tua roupa, moça e rapaz também, viu? As vestes revelam o que está lá dentro. Faltou pano, falta santificação. Isso é óbvio, né? Está faltando pano, falta santificação. E quando abaixa aqui em cima, cuidado. Procure aquele que é lá de cima. Cuidado. Tudo isso é uma questão de esvaziar a carne caída, miserável, suja, adâmica, para ser cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito, é o que a palavra manda.
E aí nós vamos. Novidade de vida, não de moda. Eu vou pregar uma mensagem aqui. O templo do Senhor. Nós temos agora 2 templos e um que está a caminho. Então nós temos o templo de Salomão lá em São Paulo. Nós temos o templo de Salomão que está a caminho em Israel. E nós temos o templo do Senhor. E eu quero ver se em setembro eu prego sobre esses 3 templos aqui na igreja. Mas, meus irmãos, o templo do Senhor, quem é? Quem é o templo do Senhor? É esse prédio aqui? Qual é o templo do Senhor? Quem é? Somos nós. Jesus Cristo está no coração, então Ele não habita em casas feitas por mãos, Ele habita no crente. Paulo fala que nós somos o templo de quem? Do Espírito Santo. Muito bem, presta atenção aqui. Gente, eu vi as exigências, as normas, as regras para você entrar lá no templo do bispo, que ele chama de Salomão, lá em São Paulo. Então eles estavam lendo: você venha com a sua melhor roupa. Mulheres não podem entrar com roupas curtas nem nada, tem que ser aquelas roupas condizentes com o lugar, patati patatá. Eu falei, e se muita gente quiser conhecer aquilo, então todo mundo vai arrumadinho. Mas na igreja que nós vamos aqui adorar o Senhor Jesus Cristo, como é que eu estou? Como é que eu venho? Como é que eu venho? Quando eu falo, os rapazes também tomem cuidado, porque está acontecendo já. Põe a camisa do Corinthians, vai para o culto, põe a camisa do Santos, vai para a igreja, põe a camisa do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, vai para a igreja. Agora, se ele me disser, pastor, eu só tenho essa, amém, meu filho. Amanhã eu levo uma camisa nova para ti, mas você fica na igreja hoje. Amanhã eu te dou uma camisa nova. Então você tem que vir com o melhor. Quer dizer, se eu venho para uma igreja com camisa de clube de futebol, mas pastor, nós não temos isso aqui. Sim, é bom não ter e já vamos prevenindo para não ter mesmo. E quando alguém entrar aqui, visitante é bem-vindo, do jeito que está. Visitante do jeito que vier é bem-vindo. E aqui ele vai percebendo o ambiente, vai ouvindo a palavra. Chega um dia por ele mesmo. Então estão entendendo? Nós somos o templo do Espírito Santo. E isso vai refletir externo. Porque o templo é interno, o Espírito Santo está dentro. Ora, se ele está dentro, isso será refletido externo, na minha vida, no meu dia a dia, no que eu faço diariamente. Isso vai ser refletido no meu viver com a minha esposa, com meus filhos, com os netos, com os meus irmãos. Em todo lugar isso vai ser refletido, vai ficar claro. E aqui termina dizendo: inculpáveis no vosso linguajar, no vosso namoro, na vida comum do lar, porque mais limpeza, mais o brilho de Jesus na nossa vida, mais Ele vai brilhando em nós. E terminando essa parte, em Atos 4,13, em Filipenses 2,15 fala: irrepreensíveis, inculpáveis e reconhecidos como luzeiros. Reconhecidos como luzeiros. É interessante que em Atos capítulo 4 a 13, quando o povo olhou para Pedro e viu aquele grupo de discípulos, o povo olhou para eles e reconheceram o quê? Que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram por ver. Eles olharam para Pedro, olharam para aquele grupo de cristãos da igreja primitiva e reconheceram que aquele grupo, liderado por Pedro, haviam estado com... É isso, irmão. Será que nós somos reconhecidos como quem tem estado com Jesus? Nós somos reconhecidos no nosso jornadear, do nosso cada dia, do nosso cotidiano, que somos pessoas que têm estado com Jesus? Olha, a coisa é muito séria. É muito séria. E a minha preocupação é que nós estamos num século onde eles querem tirar, minimizar a seriedade do que envolve esses 3 pontos: irrepreensíveis, inculpáveis e reconhecidos como luzeiros.
E finalmente, irmãos, terminando, aqui nós vamos terminando, esse ponto é menor. Primeiro, coração limpo é vida sem ego. E terminando essa série, coração limpo é vida sem miasmas. Sem miasmas do evangelho fabricado. Mas o que é evangelho fabricado? Então eu vou usar aqui uma expressão que todo mundo vai entender. Não existe isso no dicionário. Então uma vida de coração limpo é uma vida sem evangelho. Entenderam? Evangelho. Mas o que é o evangelho? Evangelho é eu fazer o meu evangelho. Aí eu posso andar com a minha mente dividida. Eu faço, não tem nada a ver, meu. Tem nada a ver. Eu gosto disso. Tem nada a ver, isso não me afeta a minha vida cristã. Será que não? Mateus 7, 21, 22. Aliás, Marcos 7. Marcos capítulo 7, 21, 22. Marcos 7, 21, 22. Jesus falando, condenando a tradição farisaica, legalismo farisaico, tradição farisaica. Ele diz aqui, ó, que os fariseus se preocupavam muito com o exterior, mas lá dentro, sepulcros caiados. Porque do interior do coração dos homens saem o quê? Os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha, estão entendendo quando a gente fala em coração limpo? Limpar o coração é vida sem miasmas. Miasmas são aquelas coisas apodrecidas, que emitem um cheiro, como dizia o pastor Gerson Rocha num dos seus livros, um cheiro nauseabundo, que é o cheiro do miasmas. Irmãos, aqui nós estamos correndo dois perigos. O grande perigo aqui, primeiro, é acostumar-se com o cheiro do pecado. Mas pastor, o pecado tem cheiro? Tem, cheiro de morte. Pecado tem cheiro de morte. O perigo é se acostumar com o cheiro do pecado. Ah, mas isso não tem nada a ver. Uma coisa tão simples. Coisa simples. Cheiro da morte. Hoje em dia, não é que haja uma incitação a isso, mas o fato de não se tocar em determinadas áreas da vida e confrontar os crentes, facilita para eles guardarem determinadas coisas no coração e até praticarem. Não se falar em determinadas as coisas, o povo lá vai logo esquecendo. Por que a gente sobe aqui e fala mais em exortação do que propriamente em consolação? Porque na realidade o pastor é chamado para perturbar aqueles que estão confortáveis e para consolar os que estão perturbados. Mas numa época dessa, é gostoso abrir o Salmo 23 aqui, Isaías 40, 41, Apocalipse capítulo 21, é gostoso. Mas eu estou vendo o mundo, gente, e olha, eu já estou chegando no limite da vida segundo a Bíblia. Eu já tenho uma carreira, eu tenho uma quilometragem, eu não sou melhor que ninguém, mas já estou vendo como é que está a coisa aí. Eu me lembro, agora eu tenho certeza, quando Paulo fala, não me canso de falar as mesmas coisas, que é para vosso bem. Colossenses 3:1, pode ver lá, não me canso. Então aqui tem que falar, lembrar vocês, trazer à vossa lembrança aquilo que vai dar esperança a vocês, vai ajudar vocês a correrem do pecado. Olha o que diz aqui: o perigo de acostumar-se com o cheiro do pecado. Um tempo que facilita, não estou dizendo que incentiva, estou dizendo que facilita, porque não há uma confrontação, facilita lamber o vômito. Pastor, o que é isso? Olha, eu já vomitei a minha vida muitas vezes,
A coisa não caiu bem, já tive que pôr dentro na garganta e mandar para fora. É horrível. É horrível, gente. E até o nosso próprio, hein? É horrível. Agora veja a expressão da Bíblia: vomitar e depois passar a língua. O que fez? Está aí. Está aí na Bíblia, está escrito aí na sua Bíblia. Olha o que diz lá em 2 Pedro 2:17 a 20. 2:17 a 20. Segunda Epístola de Pedro 2:17 a 20. Segundo Pedro, segunda Epístola de Pedro 2:17 a 20. Os falsos obreiros, falsos crentes, olha, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Aqui ele está girando mais em torno de falsa liderança, falsos obreiros, gente que se introduz na vida cristã, mas não leva a vida cristã a sério, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. E quanta gente às vezes não progride na vida espiritual porque já se fez servo de algum pecado. Você está preso àquilo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, escaparam da corrupção, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nessas corrupções que abandonaram, olha aí, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. E aí no verso 22, deste modo sobrevém a eles um provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porquinha foi se lavar outra vez na lama. Dá um banho no porco e vê o que ele vai fazer. Primeira poça que ele veio, pum. Estão entendendo aqui o perigo? O perigo! Olha, aqui diz assim: lamber o que vomitou. Se você entrou na igreja, você entrou porque alguma coisa lhe tocou, então você renunciou. Mas se você anda com a mente dividida entre ficar aqui e pensando naquilo que você vomitou lá fora, você já está sendo atraída pelo cheiro do seu vômito. E se você então não abandona aquilo, vem para a igreja porque gosta, e ao mesmo tempo continua fazendo as coisas erradas lá fora, pensando que ninguém está vendo, já pôs a língua no vômito, está lambendo o que vomitou. Olha, estão na igreja pensando nos vômitos. E eu vou dizer aqui 3 tipos de vômitos. São muitos, mas eu quero destacar 3 tipos de vômitos que eu considero os pepinos e melões do Egito. Lembra quando o povo saiu do Egito, que se rebelou contra Moisés? Ai, que saudade dos pepinos e dos melões do Egito! Sabe quais são? Primeiro, sexo errado. Está aqui, mas está com saudade. Aqueles programas, entendeu? Você sabe o que eu estou falando. E olha, eu falo isso e bato muito nessa tecla, porque eu estou vendo aí fora, viu? Aliás, o pouco que eu posso ver, estou vendo pouco, porque vocês que trabalham mais aí fora veem mais do que eu, mas eu estou vendo pouco. Mas o pouco que eu vejo me apavora. Me apavora porque eu vejo essa juventude bonita que eu tenho aqui, adolescentes, juniores, jovens casados, maridos que trabalham fora, viajam, eu fico apavorado. Pastor, mas o que é isso? A Bíblia fala: aquele que cuida está em pé, não caia, cuidado, não caia. Então cuidado, irmãos, cuidado. A moda, acabei de falar, nem vou entrar, já falei, a moda e o dinheiro. Há muitos anos atrás, os mais antigos aqui lembram, eu não sei quantos lembram aqui do antigo, o pastor Gerson pregou uma mensagem aqui dizendo: estes podem mais do que Deus: o sexo, a moda e o dinheiro. Quantos lembram disso aqui? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, um bom número aqui lembra.
Estes podem mais do que Deus. Pode, porque a pessoa às vezes abandona, mas nunca foi convertido, ou nunca quis deixar Cristo tomar conta do coração, em detrimento ou em favor do vômito lá fora. São vencidos pelos manjares da vovó da morte. Há muitos anos eu falei aqui, o que eu ouvi de um pregador lá em Santos: a avó tem morte, sabia? Quem lembra disso? Eu falei aqui já tem alguns anos. A morte tem uma vovó. Vamos saber quem é a família da morte? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15. Aí vocês vão ver quem é a vovó da morte. Olha o que diz aqui: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado. Gente, Deus não tenta ninguém. Provar é uma coisa, tentar é outra. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado, olha aí, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Agora veja, a concupiscência vai dar a luz aí, ó. Aí entra um parto aí, ó. Ó, o verso 15 acontece um parto aí, ó. Depois, a concupiscência concebida, ela dá a luz a quem? Ao pecado. Então a concupiscência é a mãe do pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. A concupiscência é a avó da morte, mãe do pecado e vovó da morte. Agora, a concupiscência é uma cobiça pelas coisas, principalmente envolvendo áreas morais. A área moral, o termo da Bíblia, ela está muito ligado a isso. E eu vou falar aqui 3 manjares que a Babilônia oferece, e que são os manjares mortais que Satanás usa para derrubar os filhos de Deus, ou então até fazer com que muitos desistam daquilo que queriam abraçar. O primeiro manjar não precisa nem comentário, está em Eclesiastes capítulo 7, 26. Salomão diz: eu vi uma coisa pior do que a morte. Mas o que pode existir pior do que a morte, gente? A mulher estranha, cujos passos caminham para a morte. É interessante, né? A mulher estranha não é a prostituta, não. A prostituta, ela fica num lugar, vende o corpo dela, mercateja o corpo dela, para ganhar o pão dela. Mas é a estranha, a adúltera, porque a adúltera anda o quê? Caçando o quê? Vida, destruindo famílias, destruindo lares. E a palavra do Senhor diz: aquele que for bom, coração limpo, cheio do Espírito, esse vai fugir dela, como José fugiu da mulher de Potifar. Então o primeiro manjar é esse, 7:26. É a época dessas mulheres, e a época desses homens também prostitutos. Segundo manjar, o orgulho. Por orgulho a pessoa fica armazenando coisa, por orgulho a pessoa não se humilha, por orgulho a pessoa não pede perdão, não perdoa, acumula ira, acumula raiva, orgulho de se humilhar, de reconhecer que está errado, orgulho de achar que sabe mais, que sabe muito. Orgulho, foi o orgulho que arrebentou com aquele famoso anjo de luz. Orgulho, queria ser, e se alguém pensa ser não sendo, se arrebenta. Então cuidado com o orgulho, essa soberba. Vá para o pó. Crente vive no pó, lambe pó. E a terceira
Terceiro manjar é a mentira ao Espírito Santo. Em Atos 5, 3 a 10, nós temos a história de Ananias e Safira, mas aquilo ali não fica baseado só em dinheiro, não. Porque eles roubaram, eles prometeram que iam dar tudo, não deram, tiraram uma parte para eles. Olha, a mentira contra o Espírito Santo não é só aquilo, não. A mentira contra o Espírito Santo está lá em Tiago, o texto base que eu li. Mente dupla. Se você está aqui querendo cultuar a Deus, mas quer fazer o que está lá fora, é atraído e até faz, e se esconde, você está mentindo contra o Espírito Santo. E aí te cuida. Aí te cuida. Te cuida. Por isso Tiago vai mais longe: confessai os vossos pecados, chegai-vos a Deus. Eu estou falando isso, eu vou terminar aqui. Nós tivemos uma experiência dolorosa, alguns anos atrás, na capital do nosso estado. Não vou citar nome, mas esse pastor teve hospedado na minha casa. Ele e um missionário americano tiveram hospedados na minha casa. Conheci ele pessoalmente. E esse pastor, uma suspeita foi levantada de que esse homem estava andando com algumas mulheres no carro. O grupo de pastores reuniu-se e começou a inquiri-lo. Pastor, está surgindo esse comentário, várias pessoas já estão falando, viram o Senhor. E ele, não, isso é mentira. Aí até que um dia alguém falou: pastor, por Jesus Cristo, o irmão está em pecado ou não? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não estou. E ali terminou a reunião. Porque se eu estiver em pecado, eu quero morrer atrás de uma carreta. Conheci esse homem teve hospedado na minha casa, esse homem esteve aqui, um missionário americano. Se não me engano foi num congresso, não foi? Ele esteve aqui, num congresso. Já tem uns anos isso. Tá bom. Então, irmão, já não é mais conosco. Se o irmão está falando isso, terminou, nós não vamos inquirir mais. O irmão não demorou muito. Ele entrou com o carro dele atrás de uma carreta. E ele entrou atrás de uma carreta e tinha mulheres no carro dele, que não eram mulheres da igreja, eram mulheres, essas mulheres aí que não eram crentes. E o que nos ajudou para que o escândalo, ele foi excluído, lógico, ele já vinha afastado, até que tudo isso se esclarecesse, ele estava afastado do púlpito, mas o documento que ele tinha no bolso, na hora em que morreu, atrás de uma carreta, era o documento dele como advogado. Então a imprensa publicou: morto num desastre o advogado tal. Confessai os vossos pecados, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a nós. É preciso limpar. Mas pastor, isso aí, sim, mas você pode ter aquilo que eu vou ilustrar aqui, você pode ter pequenas coisinhas aí, que estão atrapalhando seu crescimento espiritual, e você até por uma questão de orgulho não confessa a Deus. Olha, eu já mostrei isso aqui tem uns 3 anos ou 2 anos. Sabe o que é isso aqui? Parece que é uma rodinha de plástico, tá vendo? Uma rodinha de plástico, 3 pezinhos aqui, ó. Mas o que o senhor quer chegar onde com isso? Eu tive um palho vermelhinho, vocês lembram aqui, depois passou para o meu filho, Marcos, um palho vermelhinho. Por causa desse negocinho aqui, aquele palho ficou quase 20 dias parado na garagem, aí na Fiat.
Não andava assim, isso aqui, ó. Ficou inutilizado um carro por causa dessa pesca de plástico com uma rodinha aqui, com 3 biquinhos aqui, ó. Parou o carro. Aí eu fiquei pensando, às vezes pequenas coisas podem parar uma grande jornada. Pequenas coisas podem prejudicar uma grande caminhada. Pequenas coisas podem caminhar uma intimidade maior com o Senhor. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Não precisa muito. E pequenas coisas podem se tornar em abismo. Queridos, que o Senhor nos ajude. Que haja em nós esse desejo. Senhor, limpa o meu coração. Me ajude, meu Pai. Tu sabes que sem ti eu nada sou. Ô irmão, quando nós começarmos a clamar assim, Senhor, trabalha na minha vida, Senhor, trabalha. Eu quero mais semelhança com Jesus. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque é da vontade do Pai que nós sejamos mais parecidos com o seu Filho amado. Limpai, limpai. Limpemos. Vou colocar na primeira pessoa do plural. Limpemos, a começar em mim, o nosso coração, para sermos mais semelhantes a Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, amados. Após a oração, o culto está encerrado. Terminando o pós-lúdio, nós vamos sair, vamos nos confraternizar lá na área do templo. Cadê Dona Ana? Leva a irmã Patrícia para lá, para abraçar as senhoras também, querem dar um abraço nela. Está indo embora quando, Patrícia? Amanhã cedinho. Então, vai lá com Dona Ana, lá para frente, e ela vai te levar ali, você vai abraçar as senhoras da igreja ali, querem dar um abraço na irmã. Nosso Deus e Pai, louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pai querido, eu li o que o teu servo escreveu no passado. Incendeie-se o púlpito para que esse fogo atinja toda a igreja. E esse fogo que nós queremos, Pai, é somente mais fome e mais sede de Ti. É como disse Davi, assim como uma corça suspira pelas águas, a minha alma tem fome e sede do Senhor. Jesus, ajuda-nos, que o nosso interior seja limpo, para que o nosso exterior reflita a beleza da Tua glória. Abençoa a Tua igreja, os trabalhos da tarde, o culto da noite, que seja uma bênção. E cuida desses irmãos, Senhor, por favor. Aviva a nossa fé, dá-nos essa fome, essa sede desse avivamento. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.